Bom, que prazer maravilhoso estar aqui recebendo nosso irmão Pastor Altair, conhecido aí, né, por muitos como Taíco, né, carinhosamente. Isso. Mas hoje, né, ocupa uma posição eclesiástica e nós chamamos de Pastor Altair, né? Pastor, nasceu em Búzios mesmo, é de qual igreja? Começa aí já dando suas palavras iniciais. Um prazer recebê-lo aqui. Muito bem, pastor. Prazer todo meu poder estar aqui com você, né, para a gente trocar algumas informações. Então, eu nasci aqui em Búzios na época de parteira. De parteira? Parteira. Oh! Então, e me converti na igreja metodista wesleyana, eu tinha 19 anos, e comecei ali a trajetória ali na igreja ali, servindo ao Senhor ali. Se converteu com 19 anos de idade. 19 anos. E não mais saiu. Nunca, graças a Deus, nunca voltei atrás, né? Vivo no propósito. E sempre na igreja wesleyana. Sempre na igreja wesleyana. Ali em Manguinhos, aquela que vai ali para Jeribá. Jeribá, isso. A igreja wesleyana, ela já está há bastante tempo ali, né? Ali sempre foi o templo oficial. Sim. E está desde que nasceu em Búzios, já nasceu e se colocou ali, né? Sim. Quantos anos já a igreja está ali? Ela é 55 anos. 55 anos. A wesleyana nasceu em 67. Uhum. E logo, rapidamente a wesleyana, porque existia um povo que fazia parte da igreja metodista. Sim. E houve uma demanda na época, né, que o bispo na época convidou os wesleyanos, os irmãos que estavam, para se retirarem por causa deles se puseram a buscar o batismo no Espírito Santo. Então, nossa! Aí um convite a sair porque na época eles não entenderam essa visão de Deus, de busca. Sim. Aí foram convidados a seguir o seu caminho. Seguir o caminho. Isso aqui em Búzios mesmo? Isso aqui em Búzios. E aí, a partir daí, a wesleyana nasceu aqui em Búzios, mas ela já existia em outro lugar, aqui no Brasil, por exemplo? Não. Ela começou em Petrópolis. A história dela foi em Petrópolis. Foi uma chamada Reunião da Ponte, onde os irmãos se reuniam na ponte, né, porque não tinha lugar onde se reunir, ainda estava no início da trajetória. A igreja de Búzios começou nos lares, porque não tinha igreja, começou nas casas do Joaquim Pênis, que a gente chamava de Pires, né, que morreu com 100 anos, na casa de Leonardo também, um morador de Búzios. Depois começou a história ali deles quererem comprar o terreno. Ganharam aquele terreno, ganharam os tijolos. Deus fez uma coisa sobrenatural. Que maravilha. Foi muito interessante. O Pires que você citou é o Pirizinho? É. Muito. O Pirizinho tinha um legado. Ele deixou um legado aqui, né? Deixou. Ele foi um dos fundadores, então, sim, aqui em Búzios. Ele foi o primeiro membro. O primeiro membro? O primeiro membro. Nossa. Da denominação. E ficou fiel até Deus levar. Levou com 100 anos. Com 100 anos? 100 anos de idade. Falar nisso, eu visitei agora meu tio, da Gil, com 103 anos. Gente. E ele ficou mais feliz da vida. Fomos lá, eu, meus filhos, com a minha esposa, tocamos lá uns louvores com ele, oramos. Meu pai também estava junto, falou uma palavra com ele lá, ele chorou, se emocionou. 103 anos, que agora, né, perdeu infelizmente a esposa, né? 74 anos juntos, Dona Dite, eles estavam juntos. Ela orou 40 anos pela conversão dele e viu a conversão dele, ainda ficou com ele, ainda indo à igreja por um tempo. Agora lá partiu para o Senhor e nós fomos visitá-lo. Ele está com 103 anos de idade. Que bênção, né? É muita bênção, pastor, muita bênção. É muita maravilha, né? Bom, pastor, a gente sempre nas nossas rodas de conversa, sempre tem uns causos de igreja, né? Algumas coisas engraçadas que acontecem no nosso meio. E você está sempre contando, é uma coisa da sua personalidade também. O pessoal já gosta de estar junto para puxar as conversas, né? Tem algum caos que você me lembra aí agora, no momento? Tem sim. Uma vez a gente estava num culto, né? E chegou um rapaz chamado Nhobel. Nhobel? Filho da Paula Lapa, da Cristina. Sim. E ele, nervoso lá, começou a tocar o violão e começou a rodar. Daqui a pouco, quando acabou o hino, ele estava de frente pro púlpito e de costas para a igreja. Aí ele pulou, deu uma rodada no ar. Ô, meu irmão, me perdoe, desculpa. Se empolgou. Aí um outro, né, preparou lá um novo convertido também,
foi fato, foi verdade. Tinha separado um texto para ler, chegou na hora, saiu da página. O vento bateu. O vento bateu e... Não gravou qual era o texto? Não botou aquela fitinha, né, pra botou marcar? a fita para marcar. Olha, rapaz. E a igreja esperando. E a igreja esperando. E ele lá nervoso. Olha, eu ia ler um texto aqui, o inimigo me enganou, mas só de sacanagem eu vou ler outro. Não perdeu a oportunidade. Só de sacanagem eu vou ler outro. No meio da igreja. Mas aquilo ali No meio da igreja. era muito inocente. É aquele tempo bom, né? Isso marcou muito. São algumas histórias que tem no nosso meio, né, cara? Realmente é muito engraçado. Bom, eu tô sempre com a minha colinha aqui, sim, né, pra gente fazer o nosso bate-papo. Mas você nasceu, como você disse, aqui mesmo, de Parteiro. Você é mais buziano do que muitos, que alguns nasceram ainda em Cabo Frio, né? No hospital em Cabo Frio. E aí você viveu aqui esse tempo todo e antes da igreja wesleyana você não tinha nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma religião? Como é que você era? A origem da minha família é toda católica, né? Eu dizia ser também católico, né? Uhum. Depois da família, não tem ninguém da família assim, histórico nenhum de evangélico na família. Foram sempre a origem, né? De família é todo católico. E Deus fez um sobrenatural na minha vida, né? Depois de viver uma vida contrária àquilo que Deus tinha para minha vida, aquilo quase me custou a vida, quase perdi a vida com um acidente, né? Vindo Sério? Embriagado em alguns lugares já. E eu tive 2 livramentos. Ainda é muito novo? Novo, muito novo. Um vindo de Macaé, ia morrendo eu mais 3 amigos. Meu Deus. O outro vindo do Arraial do Cabo. Livramentos que nós chegamos a entrar no mato com o carro, conseguimos voltar para o asfalto e... Meu Deus. E só Deus. Você dirigindo? Eu dirigindo. Meu pai do céu. Isso são algumas coisas que a gente vê que Deus, a mão dele está ali para algum propósito, né? Porque após isso tudo, você depois, eu quero perguntar a você sobre a questão do livramento do sequestro. Isso a gente ficou muito impactado com isso. Eu acompanhei isso aí um pouco mais. Esse daí eu não sabia porque você ainda era bem jovem, né? Sim. Agora Deus vai, né, delineando nossos caminhos para, olha, agora chega, vem para cá, acaba com a bagunça, para com a bagunça, vem para cá. E isso é interessante ver isso também na sua vida, cara. Me conta um pouquinho desse livramento aí do sequestro, cara. Foi em que ano aconteceu isso? Então, pastor, eu sempre trabalhei como motorista de caminhão. Sempre trabalhei minha vida toda. E trabalhei quase 30 anos com meu pai. E depois muita luta, consegui comprar um caminhão. Aí preparei o caminhão. E com 1 mês e meio que eu estava com o caminhão, 3 marginais vieram, se colocaram como construtor. E vieram, o caminhão já estava pedido, né? Ele já chega no lugar, já pede uma característica de caminhão. Meu caminhão, o que a gente entende que ele já estava sendo pedido. Monitorado por alguém. Aí marcaram comigo para ir para... que eles estavam construindo uma obra na Rasa. E marcaram comigo para que ia me esperar na Praça da Rasa, na frente da Assembleia de Deus, na época. Mas o seu caminhão era de mudança? Qual era o tipo de serviço? Não, eu trabalhava com transporte de água. Caminhão-pipa d'água, certo. Que foi um mal necessário durante muitos anos. Aqui em Búzios ajudou muita gente. Era o que a gente precisava na época, não tinha ainda a companhia, né? E as pessoas chamam de um mal necessário. Né? Pode ser um mal ou um bem necessário, porque serviu muita gente, né? Serviu. Então, marcaram comigo, né? E eu fui lá para um encontro dos postos construtor. Quando eu cheguei na frente da Assembleia de Deus, ele estava no banco sentado, entrou rapidamente num caminhão. E fomos para a Rua 21, que ele falou que a obra estava acontecendo na Rua 21. Quando entramos uns 100 metros na Rua 21, ainda na época de 2001, ainda era bem deserto, ainda não tinha essa expressão de casas que se tem hoje, né? Uhum. E quando ele falou, já 2 saíram do mato, já me renderam com uma arma. Oh, meu Deus, que susto. Aí eu fiquei... Aí gelou, né? Gelei. Parecia que eu estava sonhando. Em outro mundo. Um pesadelo. Me acorda, me belisca. Pastor, é isso mesmo. É uma experiência que
traumática. Parece que não é verdade o que você está vivendo. Falei, meu Deus, eu querendo dar um melhor para minha família, melhorar a vida. Quanto tempo que você disse que estava com o caminhão? Eu fiquei 1 mês e meio com o caminhão. 1 mês e meio? Meu Deus do céu. Não deu nem tempo de esquentar o banco. Tinha preparado aí, tinha colocado 7 kits de pneus 1000, tirei 900, botei pneus 1000 que são bem mais caros. Meu pai. Quando paguei a primeira prestação, aconteceu isso tudo. Levaram aí, fiquei sem documento, sem caminhão e sem nada, endividado. Mas eles chegaram a te levar junto para alguma coisa ou só mandaram você descer do caminhão? Não. Como foi ali? O momento de terror ali? De terror mesmo. Me puseram no fundo do caminhão, por baixo da perna aí, já entraram os dois, estavam com três malfeitores. Meu Deus. E eu fiquei por baixo das pernas dele ali, deitado com a toalha na cabeça. Para não reconhecer ninguém. Para não reconhecer. Não saber para onde vai. Não sabia para onde. E foi uma loucura. O caminhão atolou, aí eles se eu não tirasse o carro, porque eles não tinham experiência no caminhão. Eu tive que... Aí, quando eles me levantaram do fundo do caminhão que eu estava até então, eu estava com a toalha na cabeça e sem olhar para eles, que ele não queria que eu olhar para... E eles falaram que eu tinha que contribuir, porque tinha um carro dando cobertura atrás. Qualquer coisa, eles podiam me matar. Então, aí, eu tive que levantar, tive que sair do carro, tive que tirar o carro. Eu que tirei o carro. Eu que tive que tirar o caminhão. Eles não tinham experiência? Não tinha experiência. Porque atolou muito. Eles forçaram e o caminhão atolou e eles não tinham experiência. E você clamando o sangue, né? E eu ali clamando. E pastor, não sei se você lembra, da Linha Direta. Sim. Tinha um programa da Globo chamado Linha Direta. Linha Direta, sim. Lembra da simulação? Aham. Tinha aquela simulação. E contava como é que foi o crime, né? Sim, levar no local, um bandido na frente, a vítima no meio e outra atrás. Você estava pensando que estava numa simulação dessa? Eu estava lá vivendo aquilo vivendo real. Ao vivo. Falei, meu Deus. Porque eles não estavam encapuzados. Normalmente eles matam, eles tiram, para você não reconhecer. Para não ter nenhum testemunho, nada, né? Nada. O carro ficou com um cara na BR e nós seguimos para a mata, uns dois. Meu Deus. Um na frente e eu no meio, outro atrás. E eu estava recordando a Linha Direta que eu tinha assistido naquela semana. Pô, parecia um aviso, hein? Gente, meu pai. Eu falei, olha, aqui se não for Deus, eu tô morto. Porque é normal, eles fazem isso, dão um tiro nas costas, depois dão um tiro joga no mato e acabou. E eu vivendo aquela simulação, e eu lembrava da palavra quando... Não sei se foi Herodes que falou que tu não vê que eu tenho poder para te soltar e te mandar prender. E Jesus falou, nenhum poder te dá, se que do céu não for concedido. Sim. Me veio aquele texto. Falei, se o Senhor não permitir, nada vai acontecer. Eu vou sobreviver. Nessa altura, você já não pensava mais em caminhão, não pensava mais em nada. Estava pensando em família, em sobreviver, em vida. Que leve tudo, mas me deixe vivo. Me deixe vivo. E o local onde eu fiquei amarrado em pé na árvore... Te deixaram amarrado? Eu fiquei amarrado em pé na árvore. Meu Deus. Bem distante do asfalto, bem para dentro. Se eu não conseguisse... No mato? No mato, na mata fechada. Se eu não conseguir, certamente pela dimensão das árvores centenárias que tinha ali, devia ter... Difícil de te achar ali, até bicho. Devia ter bicho de grande porte ali. Poderia ser... Ou morrer ali e ninguém achava. Não achava, porque foi na mata fechada. Então, eu falei, eu estava indo e parecia que eu estava dormente. Parece que não está acontecendo. Como você falou, poxa, me belisca para ver se isso é verdade. Mas será que eu estou vivendo isso mesmo? Será que eu estou passando por isso mesmo? Que doideira, hein? E só Deus. Aí, quando eles levantaram, como eu falei, pronto, agora eles vão me matar. Simulação, isso. Falei, mas Senhor, se tu não permitir, eu vou sair daqui por onde eu passar. Onde eu estiver, na sua oportunidade, eu falarei desse livramento. Ali praticamente foi um pacto. Ali foi. Quase, Senhor, me livra daqui e daqui em diante eu vou contar essa experiência aqui para honrar o teu nome. Praticamente você fez esse tipo de oração, quase né, um trato com o Senhor ali. Fiz, pastor, pela seguinte causa. Muitos amigos meus não sobreviveram para contar a história. Desapareceram com um caminhão, com carga. A gente tem notícia de que acontece direto isso aí. Muito. Tinha utilidade pública também na época na Globo, que as mulheres com os cartazes, não sei se você lembra, nesse período também de linha direta,
meu sequestro foi em 2001, pessoas que desapareceram. E no meu período também, aconteceram outros casos de pessoas aqui de Búzios também. Um rapaz chamado Roberto Capão, que tinha um carro-pipa, também viveu também uma situação, foi sequestrado. Difícil desse também. Viveu também, só que ele era um carro de um MUC, né, um sistema diferenciado. Sei. Ele bateram nele, mas em mim, graças a Deus, não me bateram. E ele conseguiu, teve uma brecha, ele fugiu. Mas só que perdeu o caminhão. Agora, no caso, o senhor ficou amarrado. Amarrado numa árvore. Amarrado em pé numa árvore. E daí? Como que conseguiu desvencilhar disso daí? E então, quando ele lembrava do filme, né? Porque quando ele pensei que seria uma arma, eles puxaram aquela fita que eles usam em filme que amarra a pessoa. É tipo a chamada de silver tape, uma cinza. Muito forte, prateada, que é muito forte. E ali, só Deus, começaram me puseram em pé com as mãos para trás na árvore e começaram a me enrolar naquilo. Meu, que terror. Na boca. Eu falei, meu Deus, aqui só o Senhor. Mas eu sei que tu és Deus. Tu vai me livrar dessa situação. Já foi uma coisa que eu não quero para ninguém viver. Para ninguém. É um terror emocional, as emoções devem aflorar, né? É um misto de eu tenho fé para isso, não tenho, é desespero. Sim. Senhor, venha ao meu alcance agora, porque naquele momento ali não tinha ninguém, nada nem ninguém que pudesse ser por você. Só Deus, porque você sozinho, com 2, 3 ou um que fosse, com arma na mão, não tem condição de fazer nada. Só o Senhor. Não pode reagir, eles já estão prontos, engatilhados. Não estou perdendo nada. Para ele não estou perdendo nada. Se dá uma bobeira, você está morto. E foi um drama. E como você conseguiu sair? Então, depois de um tempo eu consegui. Foi ser. Dando um jeito. Aí depois de um tempo, não sei que eu estava ali naquele lugar, parece que eu estava anestesiado. Parece que não, o tempo não está rolando direito. Você parece que fica sem chão, você não. Parece que você tá sonhando, que não é verdade aquilo ali. Que doideira. Que doideira. Então, depois de algum tempo eu consegui escapar e aí corri pro asfalto. Saí da mata, corri pro asfalto. E na altura tinha um lugar ali em Rio Dourado que a gente atravessa um trilho do trem, se você conhece ali, que para atravessar agora fizeram um trevo. A gente tinha que jogar moeda para as pessoas atravessarem, porque aconteceu muitos acidentes ali. Sim. E quando eu cheguei... Para vigiar. E quando eu cheguei e contei a situação, rapaz, eu vi mesmo, o cara passou por cima de canteiro e tal. Aí eu contei a situação para ele. Aí ele me deu dinheiro, que levaram o dinheiro, estava com dinheiro bom na época de verão, né? Época boa. De trabalhar. Estava com dinheiro ali. E tive que fazer o BO, em Casimiro de Abreu. E começou a trajetória, né? Dos apertos, das dificuldades. Porque o dinheiro estava quase empatado naquele caminhão. Verdade. Já era casado? Já, sim, casado. Já tinha filhos? Filhos, tudo jovem ainda, novo, também não estava. Inclusive, teve momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Teve momentos dos meus filhos irem para a escola sem leite. Meu Deus. O tamanho foi a situação que ficou, a dívida que ficou, fiquei sem documento, sem dinheiro, sem caminhão e endividado. Aí, pastor Jean, Deus começou a fazer o sobrenatural. Eu falei assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí, fiz a coisa, cheguei em casa, aquilo ali saiu em televisão, aquilo saiu em rádio, aquilo saiu em jornal. Foi uma repercussão da época muito grande. E um amigo me procurou pela terceira vez, ele chegou lá e minha esposa falou, teve um amigo seu aqui, caminhoneiro, e te procurando aqui. Aí, pela terceira vez, ele chegou e me encontrou. E ele chegou para mim, meu irmão, eu vim aqui para diminuir um pouco as suas lágrimas. Eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, rapaz, estão fazendo uma lista para te dar outro caminhão. Quê? Estão fazendo uma lista para te dar outro caminhão. Os amigos caminhoneiros estavam se reunindo para te dar outro caminhão. Da região dos lagos todo, pastor Jean. Vou me arrepiar. Olha. É que eu vou até botar aqui na outra câmera, aqui, não sei se vai dar para ver. Mas cheguei a me arrepiar pastor agora. Jean. Não, isso aí Deus. Não é para poucos, pastor. Eu vou pegar esse gancho rapidamente. Sim, pega.
O senhor sabe que a gente está ainda com dificuldade na situação do nosso filho menor, Sim, né? sim. Que ficou internado há 3 anos, passou uma situação difícil, ainda está no meio do processo, mas está bem melhor. E naquele momento eu tive realmente a experiência disso aí, de ver as pessoas me ajudando. Ver as pessoas se colocando à disposição para nos ajudar. Isso não tem preço, não. Não tem, não. Isso não tem preço. E nem é valor que se dá, não, né? Se é 50 centavos, se é sei lá quantos mil que alguém pode dar. Não, não é isso. É questão da pessoa se disponibilizar a te ajudar, Sim, sim. com o que seja, até com o ombro. Porque na hora que você está realmente precisando é que você vê mesmo quem está no seu, né, ali perto de você, né? E eu também experimentei isso aí. Mas gostaria de ouvir muito aí essa história aí. Puxa vida. Então, esse amigo me encontrou pela terceira vez que eu lá em casa e contou, olha, eu vim aqui para diminuir um pouco as suas lágrimas. Eu falei, como assim? Como diminuir minhas lágrimas? Estão fazendo uma lista para te dar outro caminhão. Nossa. Gente, falei, meu Deus. E Deus, engraçado, na época que aconteceu, pessoas, né, Deus fechou as portas para ele. Ué, não é crente? Como pode acontecer isso? Teve isso? Puxa Como que vida. pode acontecer isso com ele? Não é crente? Não. E outros, né? Coisa pior vai acontecer. Eu não quero. Tá me coçando a língua aqui para perguntar se esses eram da fé ou não. Porque normalmente é, né? Para piorar tudo, normalmente esse tipo de coisa parece os amigos de Jó, né? Que é para ser levado para poder dar um consolo, acaba arrebentando o outro. E o outro talvez não fosse da fé, aquele que veio, que te insistiu para te ajudar, talvez não fosse da fé. Parece que é uma coisa controversa, né? Não que os da fé sejam ruins, mas infelizmente não tem um entendimento, alguns não têm um entendimento. Né? A gente recebe muita ajuda, muitos da fé têm entendimento, conseguiu ultrapassar essa linha de ficar só na acusação, né? Porque às vezes a pessoa é acusada até porque ficou doente. Né? No caso de Jó. Sim, não, certamente você fez alguma coisa para estar pagando isso daí. Né? E não é assim, né? Na verdade, infelizmente não é assim. Mas aí falaram dos dois lados. Um veio te ajudar e o outro veio. Então aí começou ali, né? A história e as pessoas se mobilizando, todo mundo. E foi um momento difícil da minha vida. Muito difícil. Aí daqui a pouco as pessoas começaram a... E engraçado, pastor Gino, e Deus usou pessoas não evangélicas, os caminhoneiros da região dos lagos. Eu imaginei que era isso mesmo. Todo. Uma coisa sobrenatural. Sim. A ponto de caminhoneiros na época me encontravam, rapaz, me disseram que reuniram, te deram outro. Olha. E quer ajudar? Eu quero entrar nessa também. Querendo ajudar. Aí eu consegui o caminhão, fiquei endividado que eu tinha colocado. Cada pneu hoje deve estar dos melhores. Que eu tirei os pneus 900, coloquei pneu 1000 para aguentar peso e melhor, quem tinha para longe buscar. Eu fiquei endividado caixa de marcha, consegui o caminhão, mas fiquei endividado com as parcelas, todos o pneu, caixa de marcha que eu tinha feito. Aí conheci um japonês, ele fornecia água para as rocas na época, foram filmadas novelas. Uhum. O Hotel nas Rocas, na Lahara. Isso. Na ilha. Ele me mandou uma mensagem, mandaram por um caminhoneiro, olha, o seu Hiroshi, que é um japonês, falou qualquer hora você ir lá em São Pedro, na Rua do Fogo, lá, que ele precisa falar com você. E eu estava abalado naquela situação, né? Você fica sem chão. E devia um dinheiro grande a Bel lá. Fazer uma caixa de marcha hoje, quem é caminhoneiro sabe o quanto é caro para você fazer uma caixa de marcha. Imagina. E quando eu cheguei lá, ele me deu as condolências e falou, volta aí. Como que está a sua vida? Como que está a sua situação? Eu falei, senhor Hiroshi, como o senhor sabe aí, o senhor também contribuiu para comprar outro caminhão, mas eu estou com uma dívida alta lá em Abel. Ele chegou, essa dívida não é mais sua. Eu vou pagar. Meu Deus do céu. Sério? Rapaz. Jean, que olha, história. Esses detalhes eu não sabia. Não. Tá muito interessante isso. Olha o texto que Deus me deu em Abacuque. Foi o que eu usei. Eu tive conselho para pessoas, se fosse você, botava uma arma na cintura e não ia ficar sem caminhão. Meu Deus.
olha, vários conselhos, e você está ali numa situação... doido, sem saber o que fazer. Você está numa situação complicada. Os filhos que não tem um leite em casa. Não tem um leite em casa. Meu Deus. Aí eu peguei, veio a palavra do Senhor para mim, Abacuque. Eu guardo até hoje, ainda que a figueira não floresça. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Tá tudo ruim. O que ele falou? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nossa. Eu apliquei. Olha. Teve que pegar esse texto com força. Olha. Você tá falando aqui, tá vivendo esse momento. Tô vivendo. Tá como se tivesse acontecido semana passada. Sim. Você tá lembrando de tudo? Tô lembrando. Olha como que eu estou. Eu também tô. Eu também tô aqui. Sinceramente. Jean, foi sobrenatural que Deus fez. Agora, eu vou pegar um outro gancho aqui. Quando eu precisei da minha ajuda, eu até fiz um vídeo, tá no canal nosso aí, que eu tinha vergonha, eu tinha orgulho, eu tinha esse orgulho e não sabia. Acho que foi o título que eu dei. Sim. Qual era o orgulho que eu tinha e não sabia? De receber a ajuda. É muito difícil, né, pastor? Sim. É muito difícil você tá na condição de mão assim, ó. Querendo alguma coisa de alguém. É muito difícil. Porque a gente sempre esteve à disposição para ajudar as pessoas. Mas quando Deus inverte a situação que você fica na situação de ajudar, por isso que a Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. Porque você está na melhor condição de dar para alguém, você tem, né? Você pode ali ajudar as pessoas com aquilo que Deus te deu. Agora, quando você está no outro lado, você está com a mão estendida, é muito difícil. Aí que Deus também vai trabalhando. Deus trabalha com várias frentes de trabalho, né? Sim. Ele vai te ajudando, mas também vai te tratando. Talvez ele tinha que ter te tratado nisso, como a mim também tratou nessa área. E realmente é um trabalhar de Deus e foi um mover gigantesco na sua vida. Sabe qual é o texto que Deus falou comigo? Foi um texto de Filemon. Eu acho que é Filemon, capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano. Que eu tava na dúvida se eu receberia ou não a ajuda das pessoas. Se eu deixava o meu Pix ou não. Com vergonha, né? Aquele orgulho. De falar, você tá se aproveitando dos outros, tal. Eu tava com essa situação. Aí eu pedi a Deus um texto para ver se eu me liberava de deixar isso ou não. E Deus botou esse texto de Filemon que diz que eu receba de ti esse favor. Não tem mais não deixa mais claro que isso. E realmente, pastor, eu precisei bastante, porque ele é tratado lá a 200 quilômetros, lá no centro do Rio, né? E medicamento, ele só toma água mineral, tudo dele é no descartável, é colher, é prato, mas naquela época, agora já melhorou um pouquinho mais, mas naquele momento do furacão mesmo, aí foi onde Deus sabia que eu ia precisar dessa ajuda financeira, e veio mesmo, do alto, e Deus providencia tudo, né? O favor de Deus é tremendo. Então, as coisas foram acontecendo, e eu entendo, pastor, e foi em resposta para fechar a boca do inimigo. Aqueles que falaram, aqueles que disseram, mas crente, coisa pior vai acontecer com ele. Então Deus respondeu como? Usando as pessoas não crentes, a região dos lagos, todos os caminhoneiros todo. É verdade. Então Deus... Que maravilha, né? Aí as pessoas se acham, não, aconteceu isso aí, porque ele aprontou alguma coisa. Está se escondendo e geralmente esse não contribui. Geralmente esse não ajuda. Não, geralmente. Na história de Jó, é interessante que ali tem 3 que me parece ser mais ou menos a faixa etária de Jó, porque fala depois de um que é o jovem Eliú, né? Aí cita que ele é jovem. E ele estava ali respeitosamente esperando que os mais velhos, que ele esperava que os mais velhos fossem sábios. Pela idade, né? Esperava que fossem sábios. E eles só martelando em Jó, só acusando, né? Tá colocando um monte de coisa. E de repente o jovem Eliú pede licença e fala uma palavra sem acusação nenhuma. Né? E talvez o Eliú não fosse crente, né? E os 3 eram tudo crente. Talvez. Infelizmente acontece porque a falta da sabedoria ou até a falta do amor
é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante em nós. Aqui na nossa cidade mesmo, nós temos essa... É um costume, né? Quando alguém cai doente, que fica todo mundo sabendo, faz aquele chamado de panelão, né? Sim. E todo mundo doa e vai lá comprar, vai fazer aquela festa para poder dar o dinheiro para a pessoa se erguer. Sim. Isso é maravilhoso, isso é um princípio bíblico. Sim. E geralmente quem faz isso é o pessoal da rua mesmo, né? O pessoal que não é da igreja. E Deus vai usando, né, pastor? Deus vai usando todos como usou para te abençoar, né? Ele tem as formas dele tratar e como ele trata. Então, o pastor falou aí antes, eu entendo também que a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Né? Às vezes também Deus permitiu aquilo dali, né, para alguma melhora na minha vida, ou uma outra situação que a gente não pode entrar em questões que Deus não nos revelou, né? Uhum. Mas aquilo ali, depois daquela situação, eu creio assim, a pessoa também, nós mudamos muito. Sim. Digo, eu estou dizendo você também. A gente cresce. Hoje, né? Hoje a gente olha a vida totalmente diferente. Isso, com certeza. Então aquilo ali, de uma certa forma, aquilo nos projetou para uma maturidade. Claro. Nós demos mais um espaço para frente. Sim. Né? E foi positivo. E também eu sempre consigo falar, às vezes eu tenho falado sobre isso, que existem quase que 3 situações na vida. Existe o poder de Deus, existe a força de Satanás e existem os fatos da vida. Sim. Porque Deus falou, olha, ainda que andares pelo fogo, se passares pelo fogo, eu passo contigo. Esse foi um fogo na sua vida. O que acontece são coisas da vida. Às vezes a gente vai buscar razões e não tem razões. Não tem. Né? Às vezes são coisas que acontecem, mas Deus está falando, eu estou lá contigo. Eu vou restituir para você. Claro que ali em tudo você tira uma lição e você cresce. Claro. Mas tem coisas que a pessoa simplesmente dá uma topada, bate de cabeça no meio-fio e morre. Né? Tem outros que caem de um avião, igual aquele cara da Chapecoense, está aí dando testemunho, e não morre. Então, tem coisas que são livramento realmente do Senhor, que o Senhor está ali. Tem coisas que são coisas da vida que acontecem, mas o Senhor está ali. Cuidando. Né? Está cuidando. Então, nem sempre eu acho que realmente existe um ponto, foi isso, era para isso, era para aquilo, aquilo outro. Eu acho que acaba Deus aproveitando a situação e Ele nos ergue. E Ele nos dá um foco, muda também a nossa percepção de vida, isso também. Mas são coisas também que são fatos da vida, né? Acontece. Muito bem. E Deus permite essas situações, como eu falei, para trazer uma maturidade para a gente. Então, hoje eu vejo a vida, e tem muito cuidado assim, né? Eu vejo a vida diferente. Você passa a vigiar mais em todos os sentidos. Você passa a ser mais cuidadoso. Aquela coisa que você não valorizava muito, você começa a olhar diferente. E eu vi, né, além de eu viver esse drama todo, as acusações. O que acontece? Às vezes a pessoa só ouve um lado da história. Só ouve um lado da história. Não ouve os dois. Faço jus àquela palavra de Salomão, quando nasceram aquelas 2 crianças, aquelas 2 mães. Ah, sim, que eu ia mandar cortar no meio. Que sabedoria, né? Que sabedoria. Então aí, de quem é o filho? Salomão chega para... De quem é o filho? Salomão pega lá na história. Porque ele quis sabedoria, né? Sim. Então ele ouviu os 2 lados, claro, agiu com coerência, e ele, através de Deus, sabia que a verdadeira mãe nunca deixaria matar o filho. Matar. Que dê para outra. Dê para outra, mas que seja vivo, que eu possa ver. Claro. Não foi igual o caso de Moisés, né? A mãe, quando colocou no cestinho, que seja criado por outro. Tem mãe é mãe, né? A verdadeira mãe, sim, então, assim. Tem hora que a gente não consegue explicar Deus. Não. Ele surpreende a gente. O que ele faz é muito tremendo. E você, de certa forma, com certeza ali criou um laço muito forte com esses outros amigos que você, às vezes, alguns nem conhecia, se bobear. Né? Lá pela região de Cabo Frio, pessoas talvez de Macaé, talvez de outros municípios, talvez você nem conhecesse, que era amigo do amigo. Isso, né? Foi o que aconteceu. Não, vou ajudar, é seu amigo, toma aqui, manda pra ele lá. Não tinha Pix, não tinha nada na época, vai através de envelope com dinheirinho dentro. Pastor, eu tinha a lista dos nomes das pessoas e das doações. Olha, que essas mudanças nossas, né? Sim. Mudança
Depois tive que ir para o Nordeste, depois, Sim. se quiser conversar depois também. Sim, claro. É pauta, é pauta. Então, eu tinha a lista. Aí consegui achar uma vez, mas esse negócio de mudança acabou sumindo. Isso aconteceu em 2001. Sim, estamos falando já há 23 anos. 23 anos. 23 anos atrás. 23 anos. É, bastante tempo. Então, mas na sua memória essa lista não apagou. Não apagou. Essa não apagou. Ela tá gravada. Tá gravada no coração. E eu tenho um rapaz que a gente chama de Gaguinho, um caminhoneiro. Sei, conheço. Fantástico. Que ele foi um irmão do coração. Que maravilha. Aquele homem me abraçou. Gaguinho, gente boa demais. Aquele homem me abraçou. Me abraçou. Na hora que eu tava... Você fica sem chão. Mais precisando. Mais precisando. E olha, foi um que saiu atrás de pessoas e fazendo contato. Porque, às vezes, pastor, a gente não pode fazer sozinho. Mas eu posso ter a comunicação. Sim. Né? Eu sempre fiz. Talvez o que aconteceu comigo pode ter sido quase que um retorno ao que a gente sempre tem feito, de ajudar um outro, fazer o rateio. A gente não pode sozinho, sim, mas eu posso comunicar. Eu até tenho um pensamento diferente sobre aquela história de que a mão direita dê o que a esquerda não veja, ou vice-versa, que eu acho ali depende da intenção da coisa. Mas se eu, por exemplo, eu quero te ajudar hoje com as redes sociais, e você permitir, ou a pessoa permitir, é muito melhor você anunciar. Sim. E aquilo ali, se a sua intenção for de aparecer... Tá sendo visto. É claro. A outra está sendo vista. Agora, se aquilo ali for uma intenção verdadeira, você não está praticando aquilo ali, porque ali está na questão de você se amostrar. Sim, de você de entrar na vibe para ser visto. Agora, se é para a situação ser vista e a pessoa angariar mais ajuda, é claro que tem. Pô, eu aqui consigo achar 10 pessoas. Na internet eu acho 1000. Poxa, né? Aí você ajuda muito mais. Então eu vejo um pouco diferente esse texto, que alguns falam que você não pode fazer propaganda. Depende da intenção. É Deus que vai julgar a intenção. Isso aí que dá, todo o diferencial está aí, na intenção. Você falou tudo aí. Se você está fazendo igual, não, para ser visto pelos homens, era igual, como diz, né? Os publicanos iam jejuar, ficava igual um trapo. Igual um trapo para serem vistos. Sabe, não havia uma coisa de coração. Sim, então, a mentalidade era outra. Pô, mas você falou aqui de Nordeste, e eu me lembro que aqui na nossa igreja, Deus usou uma profeta e disse que você ia para longe, né? Vamos voltar um pouquinho antes disso, para a gente pegar esse ponto aí, mas eu quero saber primeiro como entrou a parte... Na sua vida, a parte da música. Aí depois vamos para a parte da palavra. Sim. E depois do pastorado, que vamos chegar nesse ponto aí. Sim. Vamos passar pela música que era lá atrás. Poxa, você gravou 2 CDs. Sim. Eu fiz um trabalho solo, né? E fiz um trabalho em dupla. Na época, Altair Campos, que tocou... Pô, esse foi muito conhecido. Mundo Pássaro ficou muito conhecido. Não só aqui na região, como em Campos. Tivemos várias entrevistas. Tivemos em São Paulo, tivemos vários lugares na época da dupla também. Poxa, e foi muito interessante. Engraçado como começou. Quando eu me converti na Igreja Metodista Wesleyana, não tinha violão, só tinha aquele que batia com ferro. O triângulo. Era aquilo. Aí, estilo do típico do forró mesmo. Né? Não tinha ninguém. Chamado no nosso meio, não pode falar que é forró, hino de fogo. De fogo. Por favor, é de fogo. Então aí eu descobri, loucura de aprender a tocar violão. Eu, quando era criança, pegava as vassouras e ficava, não era evangélico, era criança. E começava ali na vassoura e formava os nossos conjuntos ali. Na época, o Marquinhos, que chama de Dieca, meu primo. E descobriu, ela disse, Samuel tem um violão. Samuel Rodrigues, falecido, o pai de Samuelzinho, foi vereador e tal. Sim. E eu fui para casa de Samuel, novo convertido. Eu falei, Samuel, você me empresta esse violão aí? Olha, rapaz, isso aqui é... Quanto eu estou falando aí? Casei em 85. Eu vou completar 39 anos de casado agora, em 26 de outubro. 39 anos de casado? Nossa! E mais 5 de namoro e noivado. Então são 44 juntos? 44 anos. Aí eu descobri o violão. Aí
consegui, que estavam conversando lá, cheio de vontade, entusiasmado. Aí Samuel me emprestou o violão. Aí levei para a igreja e tal, começamos. Fui lá, pedi lá, alguém tocava um pouquinho, Jeremias tocava, pedia alguém para que tocava. Rapaz, não sei nada, falei, não me ensina isso nada aí, cara. Passa isso nada para mim. Um pouquinho aí, me ajuda. Aí, eu aprendi, tipo assim, não aprendi, né? Nunca tive em aula, nem sei como que é. Autodidata, foi pegando. Foi pegando. Só pela misericórdia, de ouvido mesmo. Agora, nunca sei, não sei. Partitura, aquela coisa toda. Não sei. Sabe a prática, era vez. Aí comecei conversando com a Ademir. Ademir, vamos formar um conjunto? Aí veio aquela. Eu lá, criança, cara. Eu lembro ainda, criança. Eu, nego que a gente chamava Nego de Adia, que faleceu, que era casado com a irmã de Uta, que morreu. Não sei se você conheceu. Ah, sim. Um nego. Trabalhou num condomínio perto da Tortuga ali, à esquerda. Aí começamos, aí formamos um grupo na época, antes do Altos Louvores. O nosso era Altos Louvores de Deus. Aí começamos. Com esse grupo nós cantamos em Muriaé, saímos em vários lugares. Composições nossas, que eu tenho algumas composições também. Ah, legal. Tenho algumas composições. Tem composição com o Celso também, Celso Borges, que ficou interno no orfanato com Eliseu Gomes na época. Pastor Eliseu Gomes? Pastor Eliseu Gomes. Eu conheci... Uma referência, né? No mundo todo, o Deus Não Rejeita Oração está tocando nos 4 cantos. É dele? Dele. Que é a Cassiane. E tem muitos outros louvores aí, aquele que o padre gravou também, Se Acontecer um Barulho, Peço de Você. Ah, sim. Que estourou com o padre Marcelo Rossi também, aquela situação. Aí começamos o grupo. O nome do grupo é Altos Louvores de Deus. Aí saímos por aí, a gente tocava em tudo quanto é igreja. Assembleia, tudo, por aí afora. Minas, tocamos em vários lugares. Aí começou essa situação. Aí depois surgiu o Campos, que tem várias composições, e falou sobre a dupla, né? E montar uma dupla e nós começamos ali. E naquela época estava surgindo muitas duplas, né? Muitas duplas. E nós estouramos aí na região. Sim, tocava. O Mundo Pássaro foi o carro-chefe. Né? Sim. Nas rádios, tocou nas emissoras aí. Campos, nós fizemos entrevista na Atlântica, em Campos, da Adventista, né? Na época. E viajamos, cantamos em vários lugares. E aí depois gravou o solo. Depois eu fiz um trabalho solo. Né? Isso foi toda a área da sua música, foi trabalhando ali, continuando. E aí como chegou a parte da palavra? Sim. Aí fiz o trabalho, né? Depois daquela situação que houve, a situação do sequestro nesse período aí também, aquilo ali eu entendi que eu precisava dar uma segurada. Entendi aquilo ali como para aí, faz igual Paulo, vai lá para fora da cidade, observa, não é na cidade não, observa a cidade. Paulo, estratégia, né, que Paulo fez. Então eu entendi aí, eu sempre amei escola bíblica dominical. Sempre amei. Sempre gostei. Foi algo que te chamava a atenção. Sim. Agora, nunca pensei no pastoreio. Nunca pensei. Sempre gostei da escola bíblica, hoje sou professor também dos 60 mais, também na igreja lá, né? Participo, sou professor, pela misericórdia do Senhor. Mas o professor que está aprendendo. A nossa vida é um constante aprendizado. Não ocupa espaço. Não. A gente está aprendendo, a gente não sabe tudo, a gente aborda o tema ali, a gente ouve os irmãos, não é aquela coisa fechada, maçante. Só eu sei tudo, não é. A gente troca informação e aprende. Aí comecei. Aí o pastor Alexandre. Pastor Alexandre Simas? Muito amigo meu. Me encontrou lá na rádio, num evento que a gente está fazendo. Rapaz, por que você não faz seminário? Ele que foi ocupado. Lançou essa pergunta. E olha só. Aí te deu um gatilho. E ele sabe que ele é bom de conversa. Ele é bom, ele gosta. Ele é bom. Ele gosta. Ele falou, rapaz, passa rapidinho. E foi mesmo, né? Faz. Fez o seminário da própria Orleana, que é o Ser Forte. Ser Forte. Então,
Rapaz, passa rapidinho, faz. Já era Deus ali. Já era Deus. Porque para o mundo dos homens, às vezes é necessário um papel, né? Para o mundo aqui é necessário você ter uma formação. Para Deus não, Deus. Mas às vezes é necessário que passe por esse caminho. Inclusive, por outro lado, o apóstolo Paulo é que foi escolhido com toda a sua inteligência e sabedoria para ir aos reis, não foi Pedro. Que era mais pescador, né? Já foi alguém que já tinha um conhecimento maior. Fantástico, né? Diga de passagem que o professor dele nada mais do que o sábio Gamaliel, né? A qual de vez em quando me refiro a palavra até abrir. Eu chamo o pastor Jean de Gamaliel com muito respeito e carinho. Eu me orgulho muito, apesar que ainda falta muita estrada ainda, né? Mas aí então você daí foi pro Ceforte. Aí, Ceforte. Aí. Quanto tempo é? 4? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Só que nesse período eu perdi minha mãe. E eu perdi 1 ano. Não entrava nada, mano. Nas matérias todas. Cabeça, pastor, muda tudo, né? Não tinha. Estava indo sendo empurrado assim, pela misericórdia. A força. Perdi minha mãe, fiquei sem chão num período de seminário. Não vou desistir. Recuperei. Tive que fazer mais 1 ano. Recuperei com muitas dificuldades. Bom, então você teve que fazer um esforço em dobro. Teve que recuperar esse tempo perdido, que era também o tempo do luto, né, pastor? Tem aquele tempo do luto que desestabiliza, né? Mãe, desestabiliza. Aí você voltou e completou. Tive que fazer todas as matérias. Fiquei recuperado, eu fiquei em recuperação em todas as matérias, que não entrava nada, pastor. Nada. Tentava, eu falei, meu Deus, nada. É uma coisa que a gente não tem explicação, né? Eu falei, meu Deus, vou ter que trilhar. Mas você não desistiu? Não desisti. Vou parar, não. Parar. Deus colocou pessoas também do lado para... Louva a Deus. Deus sempre faz assim, né? Colocou pessoas do lado, não, pai. E Deus esperou esse tempo, né, pastor? Porque foi depois desse tempo que aí agora a gente vai pegar aquele gancho que a gente falou agora mais cedo, que Deus usou uma profeta para dizer que você ia para longe. Sim. Né? Para longe da nossa cidade aqui, para outro estado, na verdade, para o outro lado do país, né? Foi, outro lado. E aconteceu. Foi um culto que eu fui convidado por vocês. Sim. Minha esposa também, essa tal mulher também falou que a minha esposa usou sobre a situação também da família. E ela falou isso, que eu iria para longe. Só que eu falei... O nome dela é Irmã Helena. Eu tenho que deixar o nome dela registrado aqui, porque é uma mulher de Deus. Mulher simples, Irmã Helena. Bênção nas nossas vidas. Eu tive até algumas vezes um trabalho que ela teve aqui, foi convidado por vocês. Eu tive aqui. Só que quando ela falou que iria para longe, só que eu não consegui imaginar que seria tão longe assim. Porque ainda não estava nada ainda programado. Não tinha nada programado. Até que saiu o convite, né? Eu fui para Paraíba. Paraíba. Quantos quilômetros daqui, mais ou menos? Quase 3.000. Você tem uma ideia, o pastor Isaías está na Europa, né? Sim. Ele gastou... Portugal, né? Portugal, 10 horas para esse avião do Galeão. Ele falou que eu estava tão distante que eu estava quase que 4 horas a menos, cara, de distância. É muito longe. Muito longe. Muito longe. Nossa. E nessa ida lá para o Nordeste, né, eu peguei um período de pandemia. Chegou lá na boca da pandemia. Um mês, aí estourou a pandemia. 2020, março de 2020. Eu cheguei lá em 19. No final, 19, acho que foi em 19, se não me falha, foi 19. A pandemia em 19 começou na China, que é Covid-19, né? Começou em novembro lá na China. Aqui no Brasil fechou tudo dia 19 de março de 2020. 20? O ano já se viu. 3 meses depois de começar na China. Eu cheguei no finalzinho de 2019, lá na Paraíba. Você já pulou um ano lá. Aí eu cheguei lá e logo, parece que com uns meses, o negócio... Fechou de vez. Estourou. Aí aconteceu aquela demanda ali. E eu fui levado pelo primeiro... Eu passei por 3 bispos lá na 7ª região eclesiástica, que
compreende o Nordeste, todo o Nordeste, compreende uma grande região, então. A 7ª região eclesiástica. E o bispo José Damião foi o bispo que me levou na época para lá. Ele tinha um sonho de construir uma igreja. E passaram-se alguns pastores por lá. E acho que Deus não permitiu, né? E Deus me deu a graça de construir uma igreja. Você tem uma ideia, pastor? Os nossos banhos eram banho de balde. Nossa, sério? Saiu daqui de Búzios para tomar banho de balde lá. É que Deus e dando glória a Deus. E dando glória a Deus, alegre. E a esposa junto? Junto. Olha só. Junto, nosso banho era de balde. Quando chegamos lá, a gente não sabia a dimensão da situação. Lugar pobre? É, lugar difícil. E a gente ficava lá, tinha dia que a gente ficava lá até 2, 3 da manhã, esperando ver se parecia água. Não parecia, a gente se dava cansado e ali dormia. Opa, meu Deus do céu. Aí começamos a contar da situação, precisava de comprar uma caixa d'água para a gente pelo menos ter uma água para tomar um banho. E quando começamos a fazer uns contatos, conseguimos a caixa d'água. Isso em 2020? Pleno 2020. Que situação, hein? Aí, para deslocar, eu não tinha carro. Aí eu falei, preciso de uma bicicleta. Aí comecei a conversar, Deus mobilizou, fizeram lá um rateio lá e nos presentearam com uma bicicleta. E aquela bicicleta ali era um meio que eu utilizava lá para fazer o trabalho. Ia na farmácia, ir num lugar, ir num... E aí eu trabalhei nessa construção, que quando eu convidei as igrejas da época, só que todo mundo com medo de morrer. Da pandemia? Ninguém saía para nada. Sim. E eu olhei e falei, meu Deus, se eu ficar parado, eu vou ficar maluco aqui. Aí eu lembrei que o bispo falou que tinha vontade de construir, era um sonho dele. Compraram um terreno, um lugar chamado Plano de Vida, nas proximidades de João Pessoa e Santa Rita, que eu estava ali, 10 minutos do aeroporto. Bem localizado. Bem localizado. Né? Construir a igreja. E foi tremendo o que Deus fez. Eu conheci uma família, eu comecei a evangelizar na casa de uma família católica. Meu trabalho começou na casa de uma família católica. É muito peculiar do nordestino eles estarem naquela cadeira de balanço na frente da casa. Sim. É bem peculiar do nordestino. Na varanda ali. Fica na frente ali e tal, na calçada e tal. E eu cheguei e conheci uma senhora chamada Dona Maria. Dona Maria, seu Damião, esposo, Anine e Dedé, casal de filho. Eu comecei a sentar ali e aprendendo a aculturação, né, que chama. Sim. Eu vi e se prontificou e falou, a barriga é bucho, tô com o bucho cheio, a minha barriga é cheia, é bucho. Então, eu tô avexado pra gente aqui, é vergonha lá, é com pressa. Aí eu convidei uma pessoa, vem aqui tomar um café, pastor, eu tô avexado. Eu falei, meu Deus, o que é avexado? Aí, o dialeto, né? Aí esse Dedé começou a me dar umas aulas, né? De paraibês. Foi lá para aprender paraibês. Eu comecei ali a conversar ali com essa Dona Maria. Por intermédio da Dona Maria, eu conheci quase 40 pessoas. Olha, são pessoas chaves que Deus coloca, né? Olha só, nós fazíamos culto na varanda. Eu não tinha tempo. Era o sonho do bispo. Aí, esse senhor católico, o senhor Damião, falou, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor está querendo marcar a igreja lá, fiquei sabendo que o senhor está querendo construir a igreja. Falei, sim, estou precisando marcar, sim. Fazer a marcação do terreno? Fazer, cavar para as estacas, as sapatas, tudo. Falei, sim, senhor Damião, estou precisando. E o senhor quer para quando? Eu falei, eu queria para ontem. Falou logo. Amanhã eu vou lá. Aí ele marcou. Aí eu fiz o convite de novo. Olha, assim, primeiro quando cheguei lá era um mato que quase me cobria. Eu comi na enxada lá. Você mesmo? Comi na enxada. Caí na enxada lá.
Pessoal, rapaz, você sair de Búzios, 2 minutos, atravessa o asfalto na Praia de Manguinho. Sim. Criado ali. Jeribá? Tá dentro de Jeribá? Dentro de Jeribá. Eu falei, um dia vamos ter que sair daqui. Se Jesus não voltar, um dia vamos ter que sair, rapaz. Aí, olha, amanhã eu vou lá marcar. Aí o homem, outro dia tava lá. Aí marcou, eu comecei e tal. Aí fiz o convite novo e tal, igreja, tentando mobilizar as igrejas para vir. Todo mundo, olha, os pastores, olha, pastor, o povo tá com medo. Falei, quer saber uma coisa? Vou cavar esse sapato. Você mesmo cavou sozinho. Cavei tudo. Agora, eu fiquei pensando numa coisa, quando você falava aí, que quando Deus te deu a palavra aqui, que você vai para longe, às vezes a palavra não vem com muitos detalhes, né? Você vai até para longe, mas não sabe o que te espera. Você não sabe o que te espera lá. Porque nem sempre, ou na verdade, quase que nunca, quando Deus escolhe alguém para fazer um trabalho, o trabalho não é fácil. Nunca o trabalho é fácil, né? Ele escolhe, ó, tô contigo, mas tu vai pegar na enxada. Mas se ele te fala aqui, talvez eu não for. Não sabe o que te aguarda lá. Não sabe o que te aguarda lá. Aí meteu meu enxada no chão. Aí comecei a cavar. Aí as pessoas, esse pastor é doido, isso não vai dar em nada. E tinha uma pessoa que morava do outro lado da estrada e ficava observando lá, eu sozinho lá, igual maluco, cavando esse sapato. Não vai dar em nada. Aí acabei de cavar sapato. Excesso, acabei de sapato. Meu Deus do céu. Aí o seu Damião falou, vou lá encher a sapata pra você. Aí foi lá, encheu. Pastor Jean, você acredita? Quanto mais eu arrumei os vasos, o azeite não parava. Veio material de tudo quanto é lugar. Para poder você construir. Para construir. Olha só. De tudo quanto é lugar. Veio de São Paulo. Veio de Rio Grande do Norte. Sério? Caramba. Aí fizemos alicerce. Ganhei os tijolos todos. Olha que bem. Aí conheci um empresário que morava do lado da igreja. Oh. Aí ele foi ao material de construção e conversou com a pessoa que falou para mim que aquilo não ia dar em nada. Ah. Pastor, olha, teve uma pessoa aqui, ele está radiante. Porque quando ele entrava ele tem uma empresa, quando ele entrava na empresa ele não conseguia me enxergar e ele te viu aí capinando igual doido aí, metendo a enxada aí. Na cara e na coragem. Pintou o muro que nunca tinha sido pintado. Quando ele entrou, ele se assustou. Oh. Ele está perguntando o que o senhor está precisando. Oh. Pastor Jean, aí o negócio... Aí você não pestanejou. Aí a coisa anda. Aí Deus escolhe mesmo as pessoas certas para colocar no caminho. Eu preciso disso. Aí a lista foi grande, né? Rolou. Peraí que eu vou pegar a lista ali. Jogou. Olha, aí falei, olha, priorizava as coisas, primeiro que precisava ser feito. Estrutura, todas aquelas questões. Aí ligou de novo, olha, pastor, o homem deixou aqui, pago aqui para você aqui. Oh. Deixou aqui material, vou entregar aí. Tijolo veio assim. À vontade. À vontade. Ferro. Lá eles usam muito a metalon, aquelas telhas de 1 metro. Grandes. Era 1 por 7 metros de comprimento. Nossa. De largura. Caro, um absurdo. Tive que fazer essa estrutura lá, que eles chamam de tesoura, né? Uhum. Tudo não. Aí entijolamos, congregamos, vendo as estrelas do céu durante muito tempo. Oh, sem telhado. Sem telhado. Quando dava chuva, a gente corria, desmontava tudo, corria para a varanda. Aí, falei, meu Deus, as telhas, forcei lá as telhas caríssimas, telhas, tesoura. Aí, esse tal homem que falou que eu era doido, que não ia dar em nada, viu lá, se aproximou. Começou a conversar comigo. Contei da situação. Ele falou, vamos comprar a telha.
Aí começamos a fazer. Foi chegando de uma, Com ele junto? eu dou uma, eu dou outra, eu dou. Aí já veio pra nossa igreja. Ele e a esposa. Virou. O que falou que não ia dar em nada, agora eu tô junto. Tô junto. Aí tal, e ele quieto, né? Tal, tijolamos, sentamos. Falei, meu Deus, eles chegaram as telhas, botamos dentro da igreja, ali as tesouras. Falei, meu Deus, agora a mão de obra é caríssima. Ele falou, o que, pastor? Eu trabalho nisso aí, eu vou doar tudo. Doou tudo agora. Meu Deus. Fez as tesouras, soldou, colocou as telhas. Ele mesmo era um profissional da área. Como é que Deus faz as coisas? Aquele com o coração duro que estava pro outro lado, Deus vai dar. É você mesmo que vai fazer. Parece ser uma brincadeira. Uma brincadeira. Aí quanto tempo isso tudo? Isso 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo para chegar até o. Nós construímos, acho que dentro de 3 meses nós botamos o telhado, botamos 6 meses. Deixamos pronto. 6 meses de obra. Aí ele falou, pastor, aí a janela, chegou a hora da janela. Pastor, vamos botar a janela de alumínio. Eu falei, não, eu quero botar blindex. Pastor, eu quero blindex. Isso aí. Vamos sonhar alto. O melhor. Eu quero botar o melhor pra... Aí comecei a botar, olha. E tem essa coisa. Como que eu trabalhava lá no Nordeste? Pastor, vou te dar 50 sacos de cimento. Aí eu pegava, olha, tomava, chegou os 50 sacos de cimento que você me deu. Eu fiz isso. Para registrar tudo. Tudo. Para não ter que eu ganhava, dúvida, sombra de dúvida de nada. Para não ter dúvida. Olha, 50 sacos de cimento que você me deu, eu fiz aqui o contrapiso todo, eu chapisquei a igreja toda. Aí esse empresário viu, passou lá na loja de novo e viu aparelho por fora todo sem bolso. Uhum. Só no tijolo. Só no tijolo. Aí perguntou lá. Pergunta o pastor, quantos sacos de cimento dá para embolsar esses aparelhos todos? Nossa. Eu falei assim, cheio de saco. Aí ele falou, o homem deixou o cimento pago aqui, ó. Já vou levar aí. Que maravilha. E é uma coisa, pastor, que assim, movimenta a loja do cara que está com cimento para vender. Ele foi abençoado. Ele foi abençoado, né? Ele mesmo sente essa bênção chegando através da terra financeira e através do próprio Deus, porque ele vê, poxa, o cara está comprando aqui para a igreja lá, não está ganhando nada com isso, não é um comércio que ele está montando, não é nada, né? Então ele é tocado também por isso, então Deus trabalha de uma forma completa, né? E a igreja vai ficando pronta. Aí, no final. Fizemos o embolso todo e estava tudo, tal. Piso. Não. Pulei na janela. Lá parece que essas coisas são mais caras, porque matéria-prima mais difícil. É mais difícil por causa da distância, né? Tudo encarece mais. Fiz o orçamento na época. O dízimo lá só pagava água e luz. Eu estava lá sem ser plebenda, não tinha plebenda. Plebenda, plebenda é o salário pastoral. Ah, sim. Uma plebenda é menos do que um salário mínimo. Plebenda é menos. Só que eu ainda não estava. Nem com meia plebenda. Não estava. Eu estava sendo amparado pelo corvo. Que trazer a carne. Aí. Que trazer a carne de vez em quando. Pegou aí. Aí eu estava na construção. Pastor, estou mandando um dinheiro. Eu falei, esse dinheiro é para quem? É para construção? Ou é para o meu leite? Ou é para mim? Tem que saber mesmo, porque você não tinha plebenda. Sim. Não, pastor, olha, essa é para o senhor. Não é para construção, não. Essa é para te abençoar, porque tudo que chegava, pastor João, eu tirava foto e mandava para lá. E mandava para a pessoa. Vamos supor, a pessoa doou 10 telhas. Olha, estão aqui, aí pegava, contava que chegaram as 10 telhas que você doou. Uhum. Para deixar as claras. Tudo assim, tudo. Sim. Tudo. Então, isso mantém uma transparência, né, pastor?
e a pessoa pode ver, poxa, o cara é sério. Porque hoje em dia tem muita fama de outras situações, né, no nosso meio. Então, essa atitude sua era para tirar toda sombra de dúvida. Não deixar margem de... deixar margem de nada. Nada. Então, é tudo que eu ganhava, referente à obra, construção, os cimentos. Né? Eu ganhei um caminhão de brita e deu para fazer a obra toda. De Rio Grande do Norte. Entendeu? Eu só doou. De Rio Grande do Norte. Aquela brita eu fiz contrapiso, preparei lá a rampa. Aí eu tava falando da bicicleta. A bicicleta era minha Ferrari missionária. Ferrari missionária. Teve um dia que eu tava fazendo a rampa, fiz sozinho. Aí ficava a minha esposa de companhia comigo, eu sozinho, fazendo a rampa para a entrada da igreja. Uhum. Nesse dia, eu todo dia guardava a bicicleta. Nesse dia, justamente, eu esqueci de guardar a bicicleta. Pularam lá, na coisa da igreja e furtaram a bicicleta. Levaram a Ferrari missionária. Levaram minha Ferrari missionária. Perdi, aí fiquei a bicicleta. Né? Eu estava na Paraíba. Depois eu fui para Campina Grande. Que o pastor tá igual com Elias, quando ele estava ali muito bem, já acostumado com a coisa, o rio secou. Agora o rio secou, sai daí, Elias, você vai para outro lugar. Acabou a Ferrari missionária, vai para outro lugar agora. Eu fico feliz que deixei a igreja pronta. Experiência, hein, pastor? Experiências, hein? Mas começou uma experiência dessa com a sua coragem, né? Sim. De cair para dentro e fazer na marra, no braço. Num período, pastor João, para o senhor ter uma ideia, a nossa igreja está com 140 mil membros. A igreja geral. No Brasil. 8 regiões. Não, no Brasil e no mundo. E no mundo. Estão com 140, 150 mil membros. Pra você ter uma ideia, ninguém construiu nesse período. Vou dizer uma coisa, não, Deus sabe do meu coração que não é para me engrandecer. Igreja com 3 mil membros, 5 mil membros, com receita gigante. Ninguém construiu nada. A única construção que saiu, que nós temos, não sei se é metodista assim, temos o Conselho Regional, que é de 2 em 2 anos para pastores, e temos o geral, que é de 5 em 5 anos. Certo. Que é o Conselho Geral. Foi a única construção que saiu, que foi anunciado, passado em telão, no Concílio Geral. Feito por uma igreja que não tinha recurso. O dízimo não pagava nem a luz e a água, que era de balde. Que não caía. A gente tinha que encher balde para tomar banho. Como é que Deus faz as coisas, né? Tem lógica? Não, tem lógica? Não, as coisas de Deus... as coisas de Deus, ele não precisa de dinheiro, né? Ele movimenta o dinheiro sem precisar de dinheiro. Porque ele vai a gente, deixa comigo, vai pela fé, né? Deixa comigo que eu agito. O dinheiro vai rolar, porque a gasolina, o material, o cimento, a areia, tudo custou dinheiro. Mas a igreja não precisou do dinheiro de tirar nada, porque não tinha também. Então veio através de fora. E Deus moveu uma coisa sobrenatural. Que maravilha. Foi tremendo. Só história, isso é testemunho, né? Isso é uma coisa gratificante que vai deixar marca no seu ministério. Foi praticamente a primeira igreja, né? Que você pastoreou lá e já foi cavar poço. Cavando poço. Quase que literalmente, né? Cavou ali as sapatas todas e cava mais a água ali embaixo, né? Poxa, que maravilha! Foi muito gratificante que Deus fez. O bispo, quando voltou, que viu a igreja que chegou dos Estados Unidos, chorou. Meu Deus. Aí o pastor Gustavo estava. Seu bispo. Chegou o pastor certo, na hora certa. Ele que era o sonho dele. Ele jubilou, mas viu o sonho dele realizado, que era a construção da igreja. Dessa igreja. Dessa igreja lá. Que era o sonho dele. Que maravilha, hein? Está num lugar novo, você tem uma ideia? Lugar chamado plano de vida. Você entra no plano de vida, aquilo ali a igreja virou referência. Uma referência ali. Para todo mundo, os entregadores, para os caminhoneiros, para tudo que entra no plano de vida. Eu estou aqui no trevo da igreja. Não. O nome da igreja está na boca de todo mundo. Porque ela está, você entrou, não tem outra igreja. Ficou ali centralizada. Você entra no plano de vida, lugar chamado plano de vida. Certo. Primeira coisa que você vê, a igreja metodista wesleyana. Que maravilha. Rapaz. Então foi tremendo. Estou sendo muito agraciado aqui com essas experiências todas.
E realmente não tem como não ver a mão de Deus, né? Não. Trilhando o seu caminho, mesmo nas dificuldades que você contou aqui, do sequestro, de tudo, as situações que passaram na vida. Parece um pouco a história de José, que para chegar lá em cima passou por poço, passou por a questão lá da prisão, mas Deus estava com ele e estava contigo em tudo. Sim, sim. Né? Naquele momento do aperto difícil, você foi fazer o seminário, no meio do seminário, que o seminário você não faz para você mesmo, o seminário você faz para a obra. Né? Aí no meio do seminário você perde a sua mãe, mesmo assim, são momentos difíceis, né, pastor? E nisso tudo eu fico pensando que hoje eu estava, acho que foi ontem, eu estava vendo na rádio falando sobre suicídio no meio evangélico, e mais ainda de pastores. Então, na verdade, a gente fica um pouco abismado de ver essas coisas, mas quando você vai pensar, a vida de um pastor, ela não é fácil. A vida do pastor, ela é quase que solitária. Sim. Embora rodeado... Isso aí. Não é? Embora rodeado de muitos, ela é solitária. Ainda mais que a gente, como pastor, às vezes não pode ser como o apóstolo Paulo falou, que eu fui ter com vocês com dificuldade, com isso, com aquilo. Que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu já fiz. Se falar isso na igreja, você... Tá morto, é o herege, apedreja, joga na fogueira. Né? Então, é uma coisa que muitos pastores hoje talvez levam cargas fortes e acabam chegando a esse ponto triste da vida porque não tem com quem abrir. Você tem que ouvir todo mundo. O pastor, né, ontem mesmo, foi atender uma irmã que estava no desespero, uma situação, você citou, né? E a gente está aí, ajudar. E temos, as pessoas olham para... nós estamos falando de pastor, não estamos falando de mercenário. Nós estamos muito claro aqui, né, pastor? Claro. Que a gente está falando que, infelizmente, existe essas demandas aí. Né? Claro. A gente não quer entrar nesse mérito aí, mas o verdadeiro pastor, como o pastor Jean falou, é solitário mesmo. É isso aí, você tem que... Socorre mesmo você lá na batalha, nas suas lutas diárias. Você também tem, né, tem essa família, tem toda uma situação, né? Você tem que estar socorrendo. Você não pode negar, não vou. Porque pastor não é anjo, né? Pastor é ser humano ainda, né? E tem suas dificuldades com família, com marido, com esposa, com filho, com pai, com mãe. Tem suas dificuldades. E às vezes não pode contar com ninguém para você conversar. Até mesmo para você, assim, dependendo da ótica da outra pessoa, da cabeça, da mentalidade da outra pessoa, o pastor ele até segura em si os seus problemas. Sim, para que ela não se abata na fé dela. Isso aí. Não é? Porque ela pensa que o pastor é super-homem. E se o pastor tiver uma dificuldade, ela pode abater a fé dela com isso. Ela tem essa E aí, às vezes, a gente mesmo não tem estrutura para aguentar tudo sempre. Porque a gente vê aí pessoas que passaram por situações e tiraram a própria vida. Né? Porque chegou em um momento difícil. E na verdade a Bíblia ela nos ensina a repartir uns com os outros, a você dar o ombro ao outro. Claro que você não vai fazer isso com qualquer um, para a sua história não estar sendo aí passada né? Sim, daqui a pouco você está na rua aí, todo mundo. Mas você tem que ter alguém ali da família, da fé, que você possa contar, que você possa dar a sua cabeça no ombro dela também, porque o seu ombro está sempre molhado das pessoas que estão chorando no nosso ombro do pastor. Mas, às vezes é preciso o pastor chorar também no ombro de alguém, né? É verdade, pastor. O senhor falou uma coisa interessante aí. Eu tive algumas reuniões de pastores, aí, tal, o pastor tal, chegou na despedida, tinha um pastor, olha, você, quero que você fique, eu preciso falar com você. Falou pra você? Muitas vezes fez isso. Consegue. Eu não preciso. Se abrir. Então tem isso. Porque às vezes é difícil, passa às vezes batido. Isso não é só para pastor, não, é para membro comum e tudo. De você ser alguém que Deus possa utilizar os seus ombros para alguém. Sim. Porque para você utilizar o seu ombro, você tem que amarrar sua língua.
Porque você vai saber de coisas ali que você não vai chegar depois em casa mesmo ou em alguma outra rodinha e tá falando da situação, né? É a questão do sigilo pastoral, ou não precisa nem ser sigilo pastoral, porque isso é para membro comum, dividir as cargas uns com os outros. É sigilo de irmão para irmão, né? De ver que aquele irmão, a situação dele não precisa ninguém saber. Né? Ele está precisando de alguém para ele contar, de um socorro naquele momento. Inclusive, pastor, ontem, na conversa que eu te falei que tive com uma pessoa, eu falei, olha, você pode ficar tranquila. Pode se abrir à vontade que vai ser tratado, vai ficar aqui. E o que acontece? Eu fiz capelania hospitalar também. Fiz capelania. E nas aulas, o professor falou pra gente, olha, tem momento, você não precisa falar, você tem que só ouvir, a pessoa quer ser ouvida. E eu cheguei lá ontem e falei, olha, pode falar. Estamos aqui diante de Deus. Abra o seu coração. Ah, pastor, quando em situação lembrei do Senhor, eu precisava falar com o Senhor e escuta. Preparamos lá, chazinho, né? Então a gente faz isso não para ser visto, porque existe aquelas questões, né? Tem pessoa que faz para... Sim. Com outras intenções. De ser visto. Sim. Isso aí já ganhou o galardão dele. Já ganhou o galardão, como diz a palavra. Pois é, e então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E eu vejo que Deus está à procura, pastor, de pessoas assim. Porque tem pessoas que ela será livre de um suicídio, será livre de entrar numa depressão por causa de uma palavra ou por causa de um ouvido que prestou para se ouvir. E Deus está à procura de pessoas honestas, não é nem honesta, pessoas que vai guardar o segredo dela. Sim. Pessoas confiáveis é a melhor palavra. Deus está à procura de pessoas confiáveis para que ele envie aquelas pessoas para falar com elas. Com o pastor, com aquele membro, com aquela outra, aquela irmã ou aquele irmão, porque isso não é só para pastor. Não, é dividir a carga uns com os outros e com os irmãos. Isso. Porque Deus prevê que nós somos de confiança. Que às vezes deveríamos ser. Né, Deus queria socorrer uma pessoa através de um outro irmão, aí o seu irmão ouve e vai passando. Chega ali. Aí Deus não manda mais. Aí Deus não manda mais. Porque você acaba passando a situação dos outros para outros. Né? Como diz o apóstolo Tiago, de você segurar a língua. É um pequeno membro que incendeia grandes bosques. Incendeia grandes bosques. A Bíblia fala e quem consegue dominar é o cara. Porque é difícil, né? É difícil dominar. Né? Ela é terrível. Pastor, deixa uma mensagem aí, uma mensagem final aí pro nosso pessoal que vai assistir mais tarde, se quiser falar nessa câmera aí, fica à vontade. Pastor, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade e quero falar para vocês que vão estar assistindo, ou que estão assistindo, continue firme no propósito, aguarde aquilo que você tem pedido há tanto tempo, que eu creio que Deus vai conceder, fazer infinitamente mais na sua vida. Eu creio na vitória. Nada é por acaso. Não adianta te questionar, reclamar. Hoje eu estou aqui com uma aliança. Um tempo atrás ela foi uma pedra bruta que teve que passar por vários processos para ser uma aliança hoje, uma pedra de valor. Então existem os processos da vida e às vezes nós precisamos passar por ele para servir de experiência para as nossas vidas, para que a gente possa chegar do outro lado de cabeça erguida, mais maduro, né? Naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Jean. Obrigado por esse momento. Que maravilha! Pô, eu ganhei muito aqui com essa experiência maravilhosa, que eu não sabia dos detalhes todos, né? Da experiência lá passada tão ruim, tanto a ruim quanto a boa, né? Também lá no Nordeste. Em todos os lados Deus esteve contigo, né? Sim. Em todas elas, no fogo, ou na bonança, ou na tempestade, Deus esteve contigo, né? E é quando a gente olha para trás, né, pastor, e vê que passamos por aquilo, passou, já foi. Né? As águas já são passadas. E o que vier, também passaremos. Verdade. Porque Deus é conosco. Amém? Verdade, amém. Maravilha. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus
te abençoe. Muito bom, pastor. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua esposa, seus filhos. Obrigado por ter aceito o convite. Poxa, foi um prazer muito grande. Uma honra estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho. Ai, que legal, maravilha. E para aí acompanhar o trabalho, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, vai compartilhando aí, né? Vai comentando. Isso é muito bom pra gente, tá bom? Um abraço. Um abraço, pastor. Um abraço. Fica na paz.